Olá, eu sou Paulo Galo, supervisor de vendas da Barenbrug do Brasil. A Barenbrug é uma empresa de mais de 115 anos que está no Brasil desde 2012, mas comercialmente desde 2015. A Barenbrug tem no seu DNA a inovação e com isso ela é detentora do maior banco de germoplasma de forrageiras tropicais do mundo, que está situada aqui no Brasil, fazendo o Brasil a unidade da Barenbrug responsável por todo o melhoramento de forrageiras tropicais dentro do grupo. E para entender melhor o desenvolvimento tecnológico da Barenbrug, trouxemos para um bate-papo o líder do Programa de Desenvolvimento de Novos Cultivares, Ulisses Figueiredo. Tudo bom, Ulisses? Tudo bom, Paulo? É um prazer para mim estar aqui falando com você e o pessoal do PDPL no Dia de Campo Virtual. Ulisses, antes de a gente entrar no assunto das novas cultivares, o que vocês vêm desenvolvendo, tira uma dúvida que a gente escuta muito no campo, né? Qual é o motivo do sucesso do Mulato 2 já com longo tempo de mercado aí? O que faz dele esse sucesso todo? Veja bem, Paulo, o Mulato 2 é um cultivar que já foi desenvolvido a partir do melhoramento, ou seja, já vem da sua terceira geração de melhoramento genético, então já é uma planta melhorada. Então, logicamente, já é esperado que ela traga melhores benefícios do que os cultivares que a gente já tem no mercado. Então, o Mulato 2 se destaca há tanto tempo por isso, por ser um material que é fruto de melhoramento, que traz características que trazem benefícios superiores àquilo que tem no mercado. A exemplo, o Mulato 2 é uma planta muito mais produtiva do que o marandu, do que o charaés, entendeu? Além disso, é um cultivar que tem maior perfilhamento, ou seja, mais ponto de crescimento, consequentemente mais produção de forragem total. É uma planta também que se diferencia e se destaca em relação aos demais cultivares por ser uma planta que produz muita folha, e folha é o que o animal seleciona numa pastagem e proporciona uma melhor produção animal. Somado a isso, esse cultivar também vem apresentando bons resultados com resistência à cigarrinha das pastagens. Também esse cultivar ele tem se adaptado a diferentes tipos de solo e diferentes regiões do nosso país. E todo esse trabalho dessas características e desses benefícios superiores aos outros cultivares que tem no mercado, vem sendo evidenciado nos trabalhos científicos. A gente tem trabalho evidenciando, por exemplo, que o Mulato 2 produz 28% a mais de carne por hectare em relação ao marandu. Em relação à produção de leite, que é muito importante no nosso país, produz até 7% a mais por animal dia, que é um valor significativo. Então, de fato, é um cultivar que pelo melhoramento, pelo trabalho do melhoramento, ele reuniu características superiores àqueles parentais que foram usados nas gerações anteriores para que fosse gerado o cultivar Mulato 2. E pelo trabalho que a Barenbrug vem fazendo, de posicionamento e sabendo explorar o que o Mulato 2 tem de bom, como, por exemplo, a boa qualidade da forragem também que oferece, traz esse sucesso que a gente vê hoje, muitos produtores usando, milhares de hectares dentro da pecuária nacional já são cultivados com o Mulato 2. Dando continuidade nesse assunto, a Barenbrug lançou o Mulato ILP, ILP de Integração Lavoura-Pecuária. Quais são os benefícios que o Mulato traz para esse sistema de integração lavoura-pecuária, pensando já em todos os benefícios que você já citou? Veja bem, Paulo, quando a gente fala na integração lavoura-pecuária, significa que além do componente da cultura, por exemplo, o milho, nós estamos inserindo o animal também. E quando a gente pensa que a gente vai ter o animal depois, na sucessão da cultura principal, a gente precisa de uma planta que seja mais produtiva. E até recentemente, ou até nos dias de hoje mesmo, a única opção que a gente tem no mercado é a Braquiária rusiziense. Alguns produtores começando a usar o marandu, começando a usar o charaés, e a gente percebeu a oportunidade aí pelo benefício que o Mulato 2 vem trazer, encaixar e atender esse sistema. Por quê? O que eu busco? Uma planta que seja mais produtiva, que tenha mais perfilhamento, uma planta que tenha um sistema radicular muito robusto e produtivo, que é o que o Mulato 2 tem quando a gente compara, por exemplo, com a rusiziense. Então, normalmente, esses sistemas de LP, o que se faz é
implantar durante o verão a cultura juntamente com a forrageira, e depois essa forrageira ela vai ficar por aquele período de entre safra e às vezes a safra seguinte por 2, 3 anos numa pecuária de ciclo curto, e o Mulato 2 encaixa perfeitamente, uma vez que se você tem uma planta que vai sair da safra de verão e entrar na seca, que tem mais raiz, que tem mais capacidade de extrair a água que está disponível no solo, numa condição de escassez, que é o período de seca que acontece na nossa região de Brasil Central, por que não usar essa forrageira? Então, perfeitamente o Mulato 2 vem se destacando nesse sistema, por ter essas características superiores, por exemplo, à Rosiziense. E aí você consegue ter bons resultados da fazenda, porque, além disso tudo, é uma planta mais produtiva. Sendo mais produtiva, melhor desempenho animal, mais produção de leite, mais produção de carne. A gente verificou num trabalho que a gente fez que o Mulato 2 chegou a produzir 16% a mais de carne do que a Rosiziense num sistema integrado para ILP. Então é uma vantagem absurda que o Mulato 2 traz, sabe? E isso são benefícios que devem ser explorados pelos nossos pecuaristas hoje no Brasil. Excelente. Então podemos dizer que seria uma recomendação numa reforma de pastagem você usar o Mulato ILP em consorciação no plantio de milho, safrinha ou de uma cultura para estabelecimento dessa forragem, então, de uma forma mais perene. Sim, com certeza. Além disso, para facilitar o processo, né, o Mulato 2 é uma planta que ela demora um pouco mais para ter esse desenvolvimento inicial quando está num sistema ILP, favorecendo assim o produtor a ter uma melhor rentabilidade na cultura do milho, sem perder depois aquela forrageira que vai ficar estabelecida, que é o mulato que ele está buscando para ele ter na sucessão do milho. Excelente. E você, na função que você exerce como líder do programa, com toda a experiência que você adquiriu com o Mulato, o que tem de novo? O que esse programa está trazendo de inovação, de melhorias, pensando na pecuária e na agricultura? Bom, Paulo, o programa, a gente gasta no mínimo 12 anos para desenvolver um cultivar. Então já começa por aí o tempo que demanda para trazer essa nova solução que você está perguntando. Então hoje, nesse programa que a gente desenvolveu, né, esses novos cultivares e nomeados de cultivar sabiá e cultivar caiana, que são híbridos interespecíficos de Braquiária brisanta com Braquiária rosiziensis, a gente trabalhou eles dentro das etapas do melhoramento, dentro do programa de desenvolvimento nosso, que é basicamente dividido em 3 etapas, Paulo. Na etapa de melhoramento, na etapa que a gente chama de VCU, que é ensaio, valor, cultivo e uso, que são ensaios oficiais que o Ministério da Agricultura exige para que a gente registre um cultivar no Brasil. E depois a gente, por mais 3 anos, a gente passa para a etapa de desenvolvimento tecnológico e marketing para finalizar esse cultivar e explorar o máximo dos benefícios que ele tem para oferecer. Então, dentro da etapa de melhoramento, que dura mais ou menos 4 anos, a gente trabalha diferentes características a fim de cercar todas aquelas que estão correlacionadas com o desempenho animal. Isso é feito na estação de Guaíra, da nossa unidade de produção e inovação, e depois que o material passa pela fase de melhoramento, a gente vai para os ensaios oficiais de VCU, que é dividido em duas fases, que é o VCU sob corte e o VCU sob pastejo, justamente para buscar a questão da adaptabilidade e estabilidade dos genótipos no primeiro momento, e depois para ver o potencial que eles têm para ofertar de superioridade em relação ao desempenho animal. Uma vez que a gente tem todas essas informações oficiais, a gente faz um relatório. Isso é enviado para o MAPA, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e uma vez que é deferido, a gente recebe o registro daquele cultivar. E aí, por meio de decisões técnicas internas nossas, nós avançamos aqueles cultivares candidatos, né, aqueles candidatos a novos cultivares no mercado, para a fase de desenvolvimento tecnológico, e aí a gente já começa a testar isso a nível de fazenda. E agregar mais informações ainda para compor todo o pacote tecnológico que a gente oferece para o produtor, certo? E desse programa saiu o sabiá e o caiana, que são os 2 novos cultivares que a gente tem comercializado desde o último ano aqui no Brasil. Ulisses, excelentes suas colocações.
principalmente no final, onde você menciona lançamento de novas cultivares Sabiá e Caiana. Você me deixou curioso. O que são esses dois cultivares? Quais são os benefícios desses dois cultivares? Certo, Paulo. Que bom que eu te deixei curioso, né? Essa é a nossa expectativa mesmo, que como melhorista e desenvolve um novo produto, né? Então, falando especificamente do Sabiá primeiro, o Sabiá é uma cultivar que veio do programa de melhoramento e que a gente lançou no mercado porque é uma planta que traz uma segurança para o produtor. Por que isso? Porque é uma planta que tem uma adaptação muito boa em diferentes regiões, em diferentes tipos de solo. É um cultivar que é indicado para solos de média e alta fertilidade. E nos trabalhos, nos ensaios regionais que a gente fez, ficou claro que o cultivar era o material dos mais adaptados que a gente tinha dentro do banco de germoplasma. Em que sentido? Que independente da região que ele está sendo semeado e com essa variação de média a alta fertilidade, ele tinha uma boa adaptação e uma boa estabilidade de produção. Então é um material que tem alta produção de matéria seca em relação, por exemplo, ao cultivar marandu, que é o cultivar mais plantado hoje, né, no Brasil. E essa produção ela vem acompanhada de uma boa proporção de folhas. É um material que produz muita lâmina foliar, que é o que o animal seleciona e de fato consome, que vai converter em leite ou converter em carne, né? Além disso, esse cultivar, o Sabiá, ele vem também apresentando para os produtores que já vêm usando uma facilidade de manejo muito boa. É um material de um porte um pouco mais baixo e, além disso, no extrato pastejável dele, acima do resíduo ali naquela oferta de forragem, ele não tem tanto alongamento de como outros cultivares. E esses comos que tem são comos finos que o animal ainda acaba consumindo. Então é uma característica que a gente observou no ensaio oficial, né, no VCU Pastejo, e a gente vem recebendo também já feedback de produtores que já usam o Sabiá por ter essa facilidade de manejo. Outra característica, né, que traz um benefício muito grande é com relação ao que ele produz ao longo do ano. Então, as forrageiras elas têm uma distribuição de forragem ao longo do ano. Aonde tem oferta e disponibilidade de água e luz, que é no verão, se produz mais forragem. E no período seco do ano, no inverno, essa produção ela é muito baixa. A taxa de acúmulo de área é muito baixa. E o que a gente observou quando a gente comparou com o marandu? Que o Sabiá, o que ele produz ao longo do ano, 35% é no período seco e 65% é no período das águas. Quando a gente compara com o marandu, que no mesma condição, do mesmo estudo que a gente fez, é que o marandu produz aproximadamente 20% no período seco do ano. Então, o que isso significa dizer? Pode ser usado estrategicamente dentro da propriedade. Por quê? As propriedades, principalmente a região nossa de Brasil Central, tem um período de maior precipitação e um período de menor precipitação ou zero chuva mesmo, né? Então o que acontece? Tem uma escassez de forragem nesse período. E se você tem uma cultivar que oferta mais daquelas que tem no mercado, você pode usar ela estrategicamente. E quando você ainda otimiza isso fazendo um pastejo diferido, a proporção de massa de lâmina foliar do cultivar Sabiá pode chegar até mais o dobro do que decumbens e marandu, que são muito usadas no pastejo diferido. Então é uma opção muito ótima, né? Além disso, vem também mostrando resistência à cigarrinha, igual o marandu, até superior, então é uma opção sem sombra de dúvida, né, para o produtor. Outro destaque que eu daria para o Sabiá é que é uma planta que tem um florescimento tardio. Então, no período de março, abril, que é quando a maioria das outras cultivares já estão florescidas e perdem qualidade porque tem inflorescência, a inflorescência é muito lignificada, né? Tem pouca proporção de folhas, o Sabiá vai florescer para final de abril, final de maio. E dependendo do manejo, às vezes nem chega a florescer dependendo da região. Agora, trazendo o Caiana, que é um outro cultivar, né, e que a gente tem um apreço muito grande por ele, é um cultivar que apresenta um teto produtivo muito alto. Nos ensaios oficiais de produção de desempenho animal, evidenciou que produziu mais arroba na média dos 2 anos que foi feito o ensaio, quando comparado com o marandu por hectare. Então veja bem, nós estamos falando
de uma produção cerca de 34%, 35% a mais do que o marandu, porque ele produziu 8 arrobas a mais. Então é um cultivar que produz muito. E por quê? É uma planta que a gente recomenda para solos de alta fertilidade. Então a planta, ela produz muito, mas ela é exigente, que é uma coisa natural, né, Paulo? Sim. E além disso, é uma planta que perfilha muito, ela fecha muito bem o solo. Só para você ter uma ideia, no ensaio oficial, produziu mais de 900 perfilhos por metro quadrado no período das águas. É muita coisa. Em relação ao marandu, que produziu aproximadamente 600, né? Então nós estamos falando aí de uma produtividade de perfilho superior a 40% a mais. Então isso reflete em que mais ponto de crescimento no mesmo espaço, no mesmo metro quadrado, vamos pensar assim. Se eu tenho mais ponto de crescimento, eu tenho mais oferta de forragem. E, consequentemente, ele traz essa característica. Outra coisa é que é uma forragem de melhor qualidade, apresenta uma melhor conversão alimentar. Então, imagina que você tem mais produção e uma produção que gasta menos para produzir o mesmo tanto, traz uma resposta na produção de leite ou no ganho médio diário de um animal muito bacana. E isso reflete na capacidade de suporte dos pastos, né? Do caso usando o caiano. Excelente. Além disso, também é um material como o sabiá, evidenciou resistência à cigarrinha das pastagens, né? Então é uma planta que, apesar de ter essa exigência em fertilidade, que traz um diferencial de produção muito grande e melhor aproveitamento, sem contar também que é uma planta que tem alta produção de lâmina foliar, de matéria seca de lâmina foliar, que é o que de fato o animal seleciona, né? Então é isso, Paulo, são 2 cultivares que a gente já vem trabalhando no mercado desde o último ano e todo mundo que vem testando isso aí, os produtores, têm gostado bastante. Excelente. E aí, para a gente poder te explorar um pouco mais, deixa uma mensagem, porque nós estamos aqui no primeiro dia de campo virtual do PDPL, um desafio nesse ano, né? Sim. Com pandemia. Qual a mensagem que você deixaria para o PDPL, para o trabalho do PDPL, para os produtores que são assistidos pelo PDPL, né? O que eles podem esperar aí das forragens tropicais, dos melhoramentos que a gente tem proposto? Dá um fechamento aí para nós aí, uma visão sua, aí, um recado para eles, uma mensagem para eles. Tá bom, Paulo. Bom, primeiro um abraço para o Thiago, né? E todos os produtores e técnicos do PDPL. Para a gente é uma satisfação e eu deixo um carinho especial para todos vocês que estão participando desse dia de campo virtual com nós aqui hoje. E a mensagem que eu deixo é o seguinte: acho que toda atividade a gente precisa olhar para ela com carinho, Paulo. E quando eu falo olhar com carinho, é olhar sabendo o que eu estou fazendo. Olhar a técnica, olhar o que eu quero tecnicamente falando. Para quê? Para eu utilizar e ter resultado com os benefícios dessas soluções tecnológicas que as empresas oferecem, não só a Barenbrug, né, com o sabiá e caiana, mas dentro de toda a cadeia produtiva do leite, por exemplo. Então, deem nome às coisas, deem precisão às coisas. Vocês produtores, vocês técnicos, têm que estar sabendo o que está fazendo. Não é simplesmente, por exemplo, fazer um pastejo rotacionado e não saber inferir qual o melhor momento de fazer o manejo, como fazer o manejo daquela pastagem. Porque o animal, se você coloca ele num determinado piquete, ele vai consumir aquela forragem. Mas será que aquilo, naquele momento, está sendo o melhor momento para eu ter uma melhor eficiência de pastejo, um maior consumo de matéria seca pelo animal, que vai refletir lá na ordenha, vai aumentar a produção de leite? Então, procure entender o que vocês estão fazendo, né? Então, essa acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar, busquem sempre fazer as coisas com muito carinho, com muito capricho, que o resultado vem. E entendendo por que está fazendo. Isso acho que é muito importante, não só para os produtores, mas todos os técnicos também. E nós técnicos, eu me incluo nessa, né? Saber o porquê que a gente está fazendo. Então, o material traz algum benefício? Traz. Quais são? Como eu coloquei. O que isso vai encaixar para mim? Às vezes, para um produtor de leite na região do PDPL, o caiana é uma solução ótima, mas às vezes para o outro, pelo perfil dele, pelo perfil, por exemplo, da propriedade, o sabiá seja melhor. Então, olhem para essas coisas, né? No sentido de fazer a melhor escolha, Paulo. Essa é a mensagem que eu deixo para todos aí que estão participando do dia de campo virtual. Agradeço a presença de todos, agradeço
a organização, pela primeira vitrine do milho digital, né? E nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado e um bom evento para todos.